fala com você. A Bíblia diz que o Senhor agora, com a sua mão, ele leva o profeta Ezequiel e o coloca no meio de um vale de ossos secos. Agora, o profeta Ezequiel, ele está sendo levado para o meio de um vale. E quando o Senhor leva ele para o meio de um vale, surge uma pergunta, e essa pergunta feita pelo Senhor é: poderão reviver estes ossos? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Aleluia! O Senhor leva um profeta para o meio de um vale de ossos secos. Ora, se nós fôssemos olhar com o nosso olhar humano, com o nosso olhar carnal, nós iríamos dizer ou pensar: por que o Senhor não leva um profeta para outro lugar? Existem tantos lugares belos, existem tantos lugares bonitos, existem tantos lugares aprazíveis ao olhar humano. Agora o Senhor vai levar o homem até o meio de um vale de ossos secos. Aleluia! Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor não levou ele até lá, aleluia, apenas para ele observar. Eu louvo a Deus porque o Senhor não levou ele até lá apenas para que ele tivesse uma visão ampla de um vale que estava cheio de ossos secos. Eu louvo a Deus porque o Senhor não levou ele até lá, aleluia, para que ele viesse indagar ao Senhor e dizer por quê, e dizer pra quê, e dizer: Senhor, tu poderia ter me levado para outro lugar. Aleluia, mas ele não foi levado até lá para reclamar, ele não foi levado até lá para murmurar, mas ele foi levado até lá para profetizar. Aleluia, eu recebo a palavra profética de Deus essa tarde. Se quiser aleluia, pode dar. Aleluia, não importa para onde o Senhor tem te levado. A situação pode estar difícil, a porta pode estar fechada, o inimigo pode estar se andando, e você está pensando: Deus, por que, Senhor? Por que tu me trouxe até essa situação? Eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir, mas escute o que Deus está dizendo nessa tarde. Aleluia, tu estás nessa situação e não é para você recuar, não é para você reclamar, mas é para abrir a sua boca e profetizar, porque quando você profetiza, Deus faz um milagre na sua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão no alto e olha bem forte. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. Aí ele diz: então profetiza. Agora, por que o Senhor teria interesse em levar o profeta até o meio de um vale? Qual o interesse do Senhor em levar aquele homem para o meio de um vale de ossos secos? Sabe por quê? O Senhor tinha projeto naqueles ossos. Ah, não, você não entendeu, você não tinha dado glória. Aleluia! Eu vou repetir para você, até o final vai pegar, né? Até o final você pega. Sabe por que o Senhor levou ele para o meio de um vale? Ora, osso, irmão, não vale nada. Quem quer comprar osso? Quem quer vender? Quem quer vender, ninguém vai comprar. Agora ele está ali no meio de um vale de ossos secos. Sabe por quê?
projeto naqueles ossos. Melhorou. O Senhor tinha projeto, pastor. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo aqui? Um dia, alguém olhou para você e não dava nada por você. Um dia, alguém colocou os olhos em você e por causa da tua situação, ninguém dava nada por você. Um dia, alguém te viu na bebida, na prostituição, nas drogas, na miséria, e alguém olhava para você e dizia: não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, não dá mais para ele, não dá mais para ela, aquilo que é desprezível era no mundo, aleluia. Mas enquanto alguém dizia para você: não tem mais jeito, não tem mais solução, o Senhor te colocou de pé no trono, aleluia, e disse, aleluia, para ele não vale nada, mas para mim é projeto, para mim é projeto, para mim é projeto, você é projeto de Deus nessa tarde, aleluia, se glorifique a Deus, porque ele é de Deus, porque você é um projeto. Papai olhou para você e disse assim: aleluia, para ele não vale nada, mas para mim é um projeto. Porque Deus ele trabalha com as coisas desprezíveis deste mundo. Hã? Aquilo que ninguém dá nada. É! Aí o pai vai lá e levanta. O Senhor levou ele porque ele tinha projeto. Sabe por que você está aqui nessa tarde? É porque um dia o Senhor assinou. Aleluia! Esse aqui é projeto meu. Alabandaraia. Ele pode estar até dando uma voltinha no mundo, ele pode até cair, aleluia, nas coisas da vida, mas na hora certa eu vou lançar o anzol e ele vai vir para a minha presença. Aleluia, porque quem é projeto de Deus, aleluia, não se perde nessa geração, não importa onde está, Deus ele vai buscar. Aleluia, projeto de Deus, ninguém toca, ninguém rabisca, ninguém abate, você é projeto de Deus, e nessa tarde você está dizendo: eu vou concluir a obra da tua vida. Levante a tua mão e dá um glória a Deus, porque você é projeto. Poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabes. Tem gente aqui que está dizendo: só o Senhor sabe. A situação está tão difícil que você está dizendo: Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. O vale está grande. Mas se eu fosse dar um tema para essa rápida mensagem, o tema seria: profetizando restituição no meio do vale. Qual é o Aleluia! vale que tu estás passando? O Senhor te trouxe aqui para você profetizar. Aleluia, o Senhor te trouxe aqui para você dizer alguma coisa. Aleluia, ninguém recebe nada de boca fechada. Aleluia, está escrito no livro do profeta Jeremias. Aleluia, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te, meu filho, tem que abrir a boca para falar com o Pai. Aleluia! Se você conversa com ele, ele te responde. Agora, se você ficar calado, não tem resposta. Mas quando vieram aqui para clamar por ele, levante a sua mão e comece a conversar com Deus, porque ele está aqui nessa tarde. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Você então profetiza. Profetiza. Aí ele obedece à voz do Senhor. Ele profetiza sobre o vale. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, aconteceu um ruído, um barulho. Parece que está tudo parado na sua vida.
coisas vão começar. Aleluia! Quando você começar a profetizar, aquilo que está fora do lugar voltará para o lugar. Quando você começar a profetizar, vai acontecer um movimento diferente. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Aleluia! Você está no meio deste vale e Deus não vai deixar você morrer. Aleluia! Neste vale, porque você vai abrir a sua boca e vai profetizar. E quando você profetizar, vai acontecer um movimento diferente. Tem movimento de Deus. Aonde tem profeta, tem movimento de Deus. Aleluia! Igreja que não deixa Deus levantar profeta é uma igreja raquítica, é uma igreja fraca. Igreja que não deixa, aleluia, levantar profeta é uma igreja que vive no pecado, as coisas estão escondidas. Igreja que não deixa Deus levantar profeta, aleluia, vive no pecado, na prostituição, imundícia, aleluia, na miséria. Igreja que não deixa Deus levantar profeta, aleluia, tem ladrão e salteador, mas aonde tem profeta, Aleluia! eu vou entregar tudo nessa. Naquele lugar aí não pode ter mais profeta. Mas para que profeta? Aravacaia. Aí não tem profeta. Aí eles dão até glória a Deus. Eu não tenho profeta. Aí vai por debaixo das escondidas. Igreja que não tem profeta, malandro em cima do púlpito, rato de tesouraria, enganando os filhos de Deus. Mas aonde tem profeta, ele presta o ouvido para Deus, a boca também ele entrega. Porque Deus não deixa nada escondido. Aleluia, eu profetizo nessa tarde que Deus está levantando uma geração de profeta. Aleluia, aquilo que Deus colocar na tua boca, entrega tudo. Aleluia, porque Deus te chamou para profetizar. Olha o que tá falando. Profetiza, meu filho, vai sair, profetiza. E começou a ver um movimento. Ele estava profetizando. O Senhor está dizendo para você nesta tarde: qual é a tua prova? Qual é o teu vale? Você já começou a profetizar nele? Você já começou a profetizar sobre este vale? A partir do momento que você começar a profetizar, vai acontecer uma mudança na sua vida. A maior vontade do inimigo, aleluia, que na hora que você entre no vale, é que você desista, é que você pare, é que você desanime, é que você diz: Deus esqueceu de mim. Aí ele fica se levantando para orar e vai dizer: agora que ele está fraquinho, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Mas nessa tarde, meu irmão, aleluia, o diabo pode vir de todos os lados, dizendo: eu vou pegar ele agora que ele está no vale, mas eu tenho certeza que ele vai
ouviu um ruído, um barulho, e de repente começou tudo a mexer. Aquilo que estava parado, o Senhor estava começando a dar vida. Eu vou repetir aqui para você entender. Aquilo que estava parado, o Senhor agora estava dando vida. Aquilo que está parado na tua vida, no teu ministério, nos teus projetos, a partir desta tarde o Senhor está soprando e dando vida. A partir desta tarde, aleluia, o sopro de Deus vai chegar, aleluia, e vai ter vida, vai começar a movimentar, vai começar a ter vida, aleluia. Tem gente que pode nessa tarde dizendo: Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais, parece que não vai, mas Deus está dizendo que vai, aleluia. Quem está dizendo não vai acontecer, mas não se preocupe, queridão, porque Deus está na tua frente e vai começar a dar a vida vitória, vai começar a dar a vida vitória, aleluia. Levanta a tua mãe, profeta, Deus essa noite muito Deus se veio nesse lugar. Qual é o teu vale? Diga para o teu irmão: você já começou a profetizar? Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e cada osso começou a se ajustar. Aquele osso que estava lá atrás veio para frente e se ajustou com quem estava na frente. Aquele que estava jogado lá veio para cá e juntou com quem estava aqui. E foi tomando forma, e foi tomando vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo: aquilo que está longe, Deus vai trazer para perto de você. Oh, meu Deus! Aquilo que está longe, quando você profetizar, o Senhor vai trazer para junto de você. Aquilo que está sem forma, que está vazio, que está embaraçado, está sem jeito, está torto, está desmantelado. Quando você profetizar, aleluia, vai começar a se ajustar, aleluia, vai ter uma forma, aleluia, vai ter vida, aleluia, vai começar a se colocar na fé, aleluia. E aqueles que não acreditam na sua vitória, eles vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Aí você vai dizer: sabe o que é? É porque enquanto eu profetizava, veio para perto de mim, está tendo vida, está tendo vida, está tendo vida, está tendo forma, está tendo forma, está tendo forma. O Senhor está dizendo nessa tarde: eu vou colocar a luz, não vai ter forma, aleluia, vai ter um sonho, vai ter graça. Deus, ele está levantando, se prepara, meu irmão. Deus nessa tarde vai dar vida, aquilo que não tem vida, ele está soprando nessa tarde. Levanta a tua mão, quem pode adorar, quem pode adorar, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aleluia, aleluia, tinha muito osso, irmão. Estava seco, estava sem vida, aleluia, mas aonde tem profeta, aleluia, chega a vida, aleluia. O camarada pode estar morrendo, aleluia, mas se é profeta de Deus, ele determina o milagre acontece. Aleluia. Não tinha vida. Quem sabe? A parte do grande estava lá, a outra estava lá, outra estava lá, estava lá. E de repente, quando ele profetiza, acontece ruído e tem barulho. Olha aí, ruído e barulho. Que mistério de Deus. Ruído, barulho e movimento. Olha que coisa linda, irmão. Quem está entendendo esse mistério aqui? Aleluia, eu vou bater na tecla, irmão. Quando você começar a profetizar aquilo que está parado, vai ter barulho, vai ter movimento. Aleluia, vai começar a se movimentar.
havia neles o Espírito. Então ele me diz: profetiza ao Espírito, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, vento do Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele é homem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um grande exército. Os homens estavam secos. Quando ele profetizou, começou a criar o quê? Nervos, carne. Mas ainda faltava uma coisa: o Espírito. Aí ele profetiza. E quando o Espírito vem, ele dá vida. Ele dá vida. E aqueles ossos, agora já com carne, se colocam de pé. E se forma um grande exército. Aleluia. Porque o Espírito estava sobre ele. Deus ele está dizendo nesta tarde: você é um soldado. O Espírito dele está sobre ti. Eu creio, Jesus. Você está numa peleja. Você está numa batalha. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta tarde: nesta peleja não terei que pelejar. O Senhor ele está dizendo nesta tarde, pastor William, porque tem gente que quando entra na peleja, que quando entra na guerra, a pastora Sônia, ele se desespera e quer usar o seu próprio braço e fazer justiça. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, queridão, olha aqui para mim, aleluia, Deus ele está dizendo, aleluia, tira a tua mão, porque eu vou colocar a minha. Tira a tua mão, porque eu vou colocar a minha. Tira a tua mão, eu vou falar com você na rua. Tira a tua mão, e eu vou colocar a minha. Tira a tua mão, e eu vou colocar a minha.
Deus está tratando conosco de uma forma diferente aqui nessa casa. Eu costumo dizer o quê? Ele entra numa batalha, vence, e entra em outra. E vai indo. Agora sabe o que acontece? Tem gente que pensa que Deus é babado dos sonhos dele ou dela. Porque ele pensa que o evangelho é só mar de rosa. Evangelho, para ele, é só fama, é só status, é só aplausos. Isso não é evangelho. Primeiro, aleluia, quer seguir, abaixa a tua bola, o teu ego, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz. O evangelho que eu sigo, ele é um evangelho de renúncia. Se eu falava mal do meu irmão, agora eu não falo mais. Se eu era briguento no mundo, agora eu não sou mais. Se eu tinha uma vontadezinha de fazer um PC, agora eu não sinto mais. Porque eu estou vivendo o evangelho de transformação e de renúncia. Agora tem gente que acha que não tem que passar por prova. Se não passar por prova, normalmente, relaxa, acomoda, recebe bênção e não volta para agradecer. Mas o Senhor está dizendo, está doendo, né? Está difícil. Mas a partir do momento que você profetizar, vai acontecer um milagre na sua vida. Às vezes você pensa que o profeta é só aquele que pula que macha. Mas Deus chama como profeta. Como profeta dentro da sua casa. No meio da sua família. Porque às vezes, irmão, o Senhor está esperando uma atitude minha e sua. Como que é isso? Às vezes você viu um milagre uma vez e você sai correndo e vai atrás do profeta. O profeta olha por mim, tira uma palavra, profetiza alguma coisa. E às vezes o Senhor está dizendo, conta para mim, meu filho. Conta para mim. Irmão, o Senhor está no trono, olhando para mim e para você. E às vezes, sabe como é que ele fica? A Bíblia nos diz, você tira de imaginar. Sabe como é que ele fica? Você está aí contando para um, para o outro, olha a minha dificuldade, meu problema, e você está lá. Conta para mim. Conta para mim o que eu quero fazer. Glória a Deus. Mas a gente não conta para ele. E a gente diz, Deus, por que Deus não trabalhou? Porque a gente não contou para ele. E a gente diz que porque eu vai fazer a prova, pastor. Mas sabe por quê? Porque você não contou para ele. Conte a sua necessidade para ele nessa tarde. Eu não tenho nas minhas mãos o poder, talvez, de te dar aquilo que você quer, que você almeja, mas ele tem. Nas mãos dele está todo o poder. Eu não sou nada, ele é tudo. Ele pode tudo. Então pode estar doendo, pode estar dolorido, as lágrimas podem descer no seu rosto, mas você vai tentar enxugar essas lágrimas. Você vai bater o pé, você vai levantar, a prova vai sair. Pode te chamar de louco, irmão. Pode te chamar de pirata. Aleluia, alguém vai olhar para você, mas ele não está na prova, o que ele está fazendo? Vai olhar para você e vai ver você profetizando. Senhor, eu não tenho nada, mas Senhor, eu tenho tudo. A porta fechada não, a porta está aberta. Aleluia, você vai profetizar, não vai precisar ninguém colocar a mão na sua cabeça, não. Aleluia, você mesmo vai profetizar na sua vida e o milagre vai acontecer, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, eu estava na minha casa
fez esses olhos, foi isso? Ele disse, Senhor, tu sabe. Ou seja, o Senhor estava esperando uma atitude dele. Sabe o que está faltando às vezes, irmão, para a gente receber vitória? Uma atitude minha e uma atitude sua. A bênção está aí. Mas você tem que ter a atitude de se levantar e tomar posse da bênção. Aquele cego, ele estava onde? À beira do caminho. Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tá. Aí o Senhor manda chamar ele. Quando o Senhor chama ele, vai alguém na hora, ele está te chamando. O que ele faz? Ele pega a sua capa, lança ela, dá um salto e vai ter com Jesus. Olha, ele pode dizer, está me chamando? Então peraí um pouquinho que eu vou tomar um banho, vou pentear o meu cabelo, depois eu vou ter lá com ele. Não, querido, foi na mesma hora. Está me chamando, mas pulou e foi ter com Jesus. O que tu quer ver? Então vem, a tua fé te salvou. Aleluia. Às vezes o que falta, irmão, é uma atitude minha e uma atitude sua. Você já tomou a atitude de profetizar nessa tarde? Você já tomou a atitude de se levantar dessa situação e dizer, Deus, não, a situação está difícil, mas maior é do que está comigo do que aquele que está lá fora. Então eu vou tomar uma atitude, eu vou me levantar, eu vou erguer a minha cabeça, porque eu sei que Deus me dará a vitória. Diga para o teu irmão, você já tomou uma atitude nessa tarde? Quando ele profetizou, você visita, levantou um exército ali. Ele profetizou. Eu vou sair daqui nessa tarde profetizando. Profetizando. Porque eu vou sair daqui hoje de posse da minha vitória. Porque às vezes você está me vendo aqui pregando, dizendo que não passa por prova. Tenho muitas. Mas Deus está falando comigo nessa tarde. E eu vou sair daqui profetizando. Eu vou sair daqui saltando muralhas. E eu te convido a fazer isso também, querido. Aleluia, você sair do acomodismo. Porque às vezes eu te levo para uma situação difícil, que é para ver se você desperta, que é para ver se você toma uma atitude. Porque às vezes, pastor William, o crente está muito parado, está muito estacionado. Eu digo, eu vou levar ele para tal situação, para ver se ele desperta, para ver se ele toma uma atitude. Aí você desperta e fala, não, Deus, eu estou aqui, eu vou profetizar, eu vou sair dessa. Aleluia, meu querido, toma uma atitude nessa tarde, porque Deus, ele quer mudar a sua história. Profetize nessa tarde. E vai acontecer o quê? Restituição na sua vida. Aquilo que você perdeu, Deus colocará de volta na sua mão. Ah, não está vendo não deixa nada para mim agora. Aquilo que você perdeu, Deus colocará na sua mão. Aquilo que foi, Deus vai trazer à tona. E você vai sentir o gostinho da vitória. Aleluia, eu sinto nessa tarde. Aleluia, o gostinho da vitória. Se você veio aqui nessa tarde esperando uma palavra, irmão, para você voar, para você pular, eu sinto muito. Aleluia, mas Deus me deu essa palavra. Eu também gosto de pregar agitado, eu também gosto de pular, mas o Senhor está dizendo, aleluia, eu trouxe pessoas aqui que precisam de uma mudança na sua história, que precisam de uma mudança no seu cativeiro. E eu falo como eu quero, eu faço como eu quero. Se não gostou, meu irmão, coma. Se não se gostou, coma também. Aleluia, porque Deus nessa tarde, Ele vai fazer uma mudança. Quem crê nisso? Fica de pé. Aleluia. As situações da nossa vida, estamos levados a um lugar que a gente olha e fala, Deus, por quê? Por que Deus? É assim ou não é, irmão? Eu sou tão fiel, eu oro, eu faço a tua obra, eu estou direitinho na tua presença. Por que isso, Senhor? É porque existem
Deus ele quer nos dar uma grande vitória, mas Ele quer trabalhar em cima de algo para aqueles que não acreditam na tua vitória, eles olharem e verem, olha, a situação era tão difícil, mas Deus trabalhou nessa situação e agora Ele está de posse de vitória. As coisas de Deus, irmão, não é para entender, é para aceitar. Às vezes, nós como seres humanos não aceitamos, mas temos que aceitar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Você pode chegar daqui e você não entende. Você fala, Deus, por que isso, Senhor? Mas hoje, olha bem, hoje você não entende. Só que amanhã você vai entender. Hoje você não entende, amanhã você não vai entender. Hoje você está derramando lágrimas. Amanhã você vai dizer, valeu a pena derramar essas lágrimas. Valeu a pena. Porque eu chorei muito, eu batalhei muito, eu profetizei muito. E agora a bênção está na minha mão. Agora a bênção está na minha mão. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui nesta tarde que têm pedido, ó, para Deus, ó. Meu Deus. Quanto tempo? Quanto tempo? Meu Deus. A tua conversa com Deus, ó, faz tempo. E você já até pensou, eu acho que Deus não está olhando para mim. Mas Deus ele te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, Aleluia. eu estou de olho em você. Os meus olhos estão sobre ti. Espera mais um pouco de tempo. E coisa dura é esperar o tempo de Deus. Não é fácil esperar. É do ser humano não ter paciência de esperar. E às vezes ele vai pelo caminho que ele quer, porque ele não esperou. E aí ele se decepciona. Às vezes o Senhor fala, eu vou te dar a sua casa, mas está demorando tanto. Aí você toma uma atitude e vai lá e vai com a tua mão. Aí depois aquilo só vai te dar problema. Às vezes o Senhor te prometeu um casamento, mas você não tem paciência de esperar. Aí você vai tomar uma atitude e depois você passa a prova. Eu já vi tanta coisa, irmão. Deus usou uma moça e disse, espera o tempo de Deus. Ah não, mas eu preciso, isso e aquilo, como eu amo. Depois que casou, veio pedir oração do pastor, um olho desse tamanho, porque ele esperou o tempo de Deus. Olha aí, ó. Diga para o teu irmão, a melhor coisa que tem A melhor coisa que tem é esperar o tempo de Deus na sua vida. Eu quero que você, que recebeu essa palavra e está passando aí por uma situação, você que Deus falou contigo, irmão, é uma atitude, olha o que ele fez, ele deu um pulo e você com Jesus. Olha aqui na frente agora, aleluia, porque eu preciso orar por você. pra quê? Não é isso. Vou esperar pra quê? Ou você acredita e pega, ou você duvida e larga, irmão. Tanta gente fala bobinha, a gente acredita, quando Deus fala que a gente está lá. Palavra de Deus é fiel. Irmão, olha que coisa linda. O Senhor leva o homem por meio de um vale. Em outras palavras, corta o cemitério, deixa de ossos dele. Aí você pergunta para ele, meu filho, poderão reviver esses ossos aí? Aí ele fala, pai, sabe? Estava tendo uma conversa ali e ele disse, olha, então profetiza. Aí ele profetizou, ele obedeceu. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. O milagre acontece. Verdade. E ele Meu Deus. profetizou. Eu
creio no teu reboliço. Meu irmão, eu estava no meu coração, sabe, uma palavra assim, daquelas, para ferver, sabe? Aí eu chego aqui e o Senhor, não, você vai pegar bem calmo desse jeito. Bem calmo desse jeito, e eu vou falar. Ele profetizou. Deus está dizendo para você, não se desespere, mas profetize. Glória a Deus, aleluia. Obedeça a palavra de Deus. Revelação de Deus. E você terá muitas vitórias. Glória a Deus. Aleluia. Vai, Louvado seja Deus. é lugar de vitória. Que isso, irmão? É lugar de vitória. Eu creio nisso. Deserto é lugar de vitória. Eu creio nisso, Jesus. Porque no deserto é que o crente aprende É. a ter compromisso com Deus. Aleluia. Glória a Deus. É. Eu posso estar passando pela prova que for, mas eu glorifico a Deus porque Ele me dá experiência. Ele me dá experiência. Aleluia. E quando eu estou, sabe, a ponto de desistir, de ficar desesperado, eu profetizo. E Deus, Ele dá vitória, irmão. Aleluia. Deus, Ele dá vitória. Glória a Deus. Espere o tempo de Deus. Pode estar difícil o que for, mas espere. Espere o tempo de Deus. Foi um camarada pregando na igreja esses dias, e ele disse assim, eu tenho 29 anos de idade, e eu tenho tudo. Eu, que legal, hein? Deus me deu carro, tenho minha casa mobiliada, Vende tudo que aí ele disse assim, estou encostado, já estou querendo aposentar. Aí ele disse assim, porque vocês sabem, né, irmãos? Pregador não gosta de trabalhar. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E eu falei, eu queria eu estar trabalhando agora. É, verdade. E eu fiquei com vontade de voar naquele microfone e dizer para ele, os maiores pregadores da atualidade, todos eles têm a sua profissão. Você pode sondar a história deles, cada um tem uma profissão, mas como Deus fez, exaltou, não tem tempo, irmão, e vive na obra de Deus abençoa. Ele falou aquilo. Só que ele falou aquilo, pastor Will, porque ele ficou de olho numa bênção que tinha na igreja. Então ele falou aquilo tudo para ver se impressionava a moça, a moça se interessava por ele. Nós estamos falando isso aqui do tempo de Deus, e eu me lembrei disso. Porque quando a gente espera o tempo de Deus, não precisa a gente se vangloriar. O que a gente tem aqui, o Senhor vai e coloca na tua frente. Coloca na tua mão. Glória a Deus. Mas é o tempo de Deus. Há muito tempo atrás, alguém falava para mim, olha, você tem que pregar ali, você tem que pregar lá, tem que pregar na vigília do plano de tal. E eu falei, eu vou esperar o tempo de Deus. Aleluia. Se for da vontade dele, Ele vai me colocar lá. Porque quando a gente não espera o tempo de Deus, a gente dá um passo maior do que a carruagem, ou você vai ser atropelado ou você vai se decepcionar. Mas quando você espera o tempinho de Deus, ô irmão, é um gosto tão bom da vitória. Aleluia. E eu andei viajando aí para Minas, não sei para onde, e alguém para mim, você agora está viajante, né? Eu falei, eu sou viajante, eu esperei o tempo de Deus, eu estou vivendo as promessas de Deus. E aí? Está entendendo, irmão? Então nessa tarde, você vai sair daqui profetizando. Não chegou ainda, vai chegar. Levante a sua mão bem alta. Aleluia. Ô irmão, espere o tempo de Deus. No tempo dele tudo acontece. Senhor, meu Deus, eu profetizo, Senhor, nessa tarde sobre a vida desses teus soldados que estão aqui. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, que tu começará a fazer um movimento, ó Pai, na vida sentimental, espiritual, alabando como a raça e terra massa. Eu profetizo,
Senhor nesta tarde. Aleluia, enquanto nós profetizamos, Senhor, aquilo que parece não ter jeito, o Senhor vai colocar tudo no lugar. Eu profetizo, Senhor, nesta tarde, como teu ungido, como teu profeta. Aleluia, que essas vidas aqui não sairão daqui da mesma forma. Aleluia, porque eu estou profetizando o teu nome, Senhor. Aquilo que estava parado, a partir desta tarde, vai começar a ter um movimento. As coisas vão sair do lugar. Deus colocará a vitória na palma da sua mão. Aleluia, se prepare, meu irmão. Aleluia, porque nesta tarde, aleluia, o vento cessou, a tempestade passou, e o tempo de cantar ele chega. O tempo de cantar ele chega. Aleluia, se prepare, meu irmão. Aleluia, Deus, nesta noite. Aleluia, Ele está visitando a tua casa. Deus, nesta noite, Ele está visitando a tua vida. Deus, nesta tarde, Ele está soprando, Ele está soprando, Ele está soprando para te dar vitória. Se prepara, meu irmão, porque a partir desta tarde, aleluia, Deus começa a soprar. Deus começa a soprar a tua vida. Deus começa a soprar a tua vida. Deus começa a soprar a sua vida. Deus começa a soprar a tua vida. Deus começa a soprar a tua vida. Alegre o teu coração. Aleluia, porque Deus está me dizendo. Aleluia, que tem pessoa aqui nessa tarde. Aleluia, que está aqui desesperado. Aleluia, mas Deus está visitando alguém da tua casa. Deus está visitando alguém da tua parentela. E tem livramento de Deus. Tem livramento de Deus. Tem livramento de Deus na tua vida. Aleluia, levanta a tua mão, começa a receber. Levanta a tua mão, começa a receber. Movimento.
flutuante. Pular é bom, marchar é bom. Mas coisa linda é se derramar dentro da presença do Pai. Para quem conhece a igreja de Nova Joque, se eu não estiver enganado, né? Nova Joque.
o nosso convidado vai estar lá, divulgue, amém? Vai vir o irmão de São Paulo louvar, vai vir o irmão aí, irmão, que é tremendo de cantar. Naquele dia eu quero voar, dia 29 eu quero voar na presença de Deus. Vai vir o irmão dando um corinho abençoado, vai ter um pregador abençoado, o presbítero Cláudio Silva, vai ter as irmãs do... Vai ter muita gente lá, irmão, tá bom? E eu rogo as suas orações, porque não tem sido fácil. Se você sentir de Deus, me procure, faça uma doação para a gente fazer a cantina. Olha, irmão, sentir de Deus, dá um bolo, eu estou aceitando. Olha, irmão, sentir de Deus, dá uma torta, eu estou aceitando. Olha, irmão, sentir de Deus, dá um refrigerante, eu estou aceitando. Tá bom? Porque tudo que entrar lá, nós vamos ser arrecadados, irmão, para a gente comprar uma aparelhagem de som, para a gente estar fazendo culto ali, fazer vigília, fazer a obra de Deus. Então, ore por este projeto. Amém? Que Deus te recompensará. Glória a Deus. A pastora Sônia vai estar orando para terminar o trabalho. Deus abençoe os irmãos. E terça-feira tem mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor Deus. Isso. Quem manda a ideia. das visões. O Pai mostra essa É para aqueles que creem, né, que o Senhor está andando fazer, né? É que eu estou vendo, o Senhor Jesus está na porta, pelo lado de fora, aquele mesmo anjo com aquela bandeira. Navacandaraia. Passar, e é o Senhor Jesus que vai nos dar o papelzinho. A gente passar assim da mão. Eita! A mão Que direita. demorando. É o Senhor Jesus que vai colocar nas nossas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vê se no começo e no fim, pessoal. Irmãos, o Espírito de Deus me revelou aqui que tem uma mulher que há muitos anos você foi ferida. Olha aí. Te maltrataram muito, te humilharam muito. E essa ferida, ela sangra até hoje. Mas Deus manda te dizer que Ele estanca hoje esse sangramento e libera cura sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Haverá uma grande mudança na tua vida, assim diz o Senhor. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Deus também. Eu também, glória a Deus, eu também quero falar também. Sábado, dia 22, sábado, temos culto. É o culto profético, ali na Avenida Vereador Novos Norte, na Assembleia de Deus Jesus Amoroso. O irmão do pastor William, é o pastor Diego, meu pastor Diego. E irmão, nós estamos no trabalho aqui todos os sábados à noite. E quem vai estar pregando lá sábado agora, o pastor Edivaldo, em nome do Senhor Deus. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus maravilhoso. Olha, Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa tarde. Olha, meu Pai querido, Senhor, nos leve para casa, Senhor. Nos enchemos, meu Pai querido, da tua palavra, Senhor, e da unção da palavra profética. Olha, Senhor amado, Deus poderoso, nos leve em paz para casa, Senhor. Nos preparando, meu Pai querido, para a noite. Nós estamos na igreja adorando o teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor amado. Mais uma tarde de vitória, mais uma tarde de bênção, mais uma tarde, Senhor, acampamento dos profetas. Deus, muito obrigado, Senhor amado, nessa tarde de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Está liberado em nome de Jesus. Está liberado agora, viu, irmão? Se um anjo lá, sabe por que você não foi embora ainda? Porque o anjo não deixou.